mais um pontozinho nesse nosso vídeo aqui, né? Nesse nosso tratamento contínuo para você obter a sua aprovação. Queria falar um pouquinho com os senhores a respeito do princípio do contraditório. O que é contraditório? Contradizer. A Constituição, no seu artigo 5º, inciso 55 da Constituição, ela falou do princípio do contraditório. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral serão garantidos o devido à ampla defesa e o contraditório, e os recursos a ela e os meios a ela inerentes. Os meios e os recursos a ela inerentes. André, o que é o contraditório? Aqui o que é importante você saber é que contraditório é só você fazer uma barra aqui, contradizer. Então, se eu quisesse resumir com uma palavrinha só, eu ia falar que contraditório, gente, é chamada dialética. O que é contradizer? Poxa, meu amigo, contradizer é você falar e eu também. Contraditório é tudo aquilo que você fala, eu também quero falar. Não é verdade? Você vê algumas pessoas que não têm contraditório porque elas falam sem parar. São agressivas e falam sem parar. Então a Constituição falou o seguinte: olha, se você é um litigante, se você é um acusado em geral, se você é réu, né, num processo judicial, num processo administrativo, disciplinar, que se Deus quiser você não vai passar por isso, não é verdade? Eu tenho que garantir o contraditório e os meios, os recursos é inerente. Mas o que é o contraditório? O contraditório é a dialética. Mas que dialética é essa? Para que haja dialética, eu tenho que respeitar o quê? Dois pontos principais. Quando eu falo contraditório, eu tenho que ter dois momentos mais importantes, que é o momento da ciência e da oportunidade. De quê? De resistência. Resistência. Meus alunos presenciais sempre falam assim: poxa, André, você fala aquele negócio, a gente não esquece nunca mais, né? Algumas regrinhas que a gente fala, né? Então eu gosto de comparar muito com o fofoqueiro. O fofoqueiro ou a fofoqueira tem a grande característica que não tem contraditório. Esqueceu nada da prova, você lembra do fofoqueiro. Contraditório, é contradizer. Quem é o fofoqueiro? É aquele cara que não contradiz, não te fala na tua frente. Fofoqueiro não fala na tua frente. Fofoqueiro fala por trás, né? E você fala, quando você encontra o fofoqueiro, você não falou na minha frente, cara. O que você tem que dizer para ele? Meu amigo, se você é fofoqueiro e não falou na minha frente, eu estou dizendo que você está me sacaneando 2 vezes. Como assim me sacaneando 2 vezes? Porque, veja bem, quer dizer, 3, né? Primeiro que falar mal de mim, não dá para falar. E segundo, quando você fala mal de mim pelas costas, você está me sacaneando. A primeira já sacaneou por ter falado mal. E mais 2, uma é, você não está me dando ciência. Você está falando de mim sem que eu saiba. E o pior, como eu não sei que você está falando isso, você não permite que eu possa falar o contrário, que eu possa me defender. Não é isso? Então, na verdade, para você entender o contraditório, é contradizer. O que é contradizer? Contradizer é uma parte que diz alguma coisa, estou melhorando, né? Em juízo, quando a pessoa alega alguma coisa em juízo, o juiz, que é imparcial, que está conduzindo o processo, tem que respeitar a dialética. O que é isso? Tem que dar ciência à outra parte daquilo que ela falou e oportunidades para que ela possa resistir sobre aquilo. Então entenda que é interessante que quando a gente fala de contraditório, quando a gente fala de princípios processuais, existe uma controvérsia interessante se o processo teria a natureza angular ou teria a natureza triangular. André, qual é a natureza jurídica do processo? Poxa, meu amigo, para começar, eu tenho que saber se ele é angular ou triangular. Como assim, André? Eu tenho um juiz aqui que eu vou falar com os senhores, né? E o outro bloquinho do princípio da isonomia processual. Isonomia processual. André, o que é isonomia processual? Eu não vou falar agora não, mas eu quero uma palavra. A isonomia processual tem relação com o tratamento, não é verdade? Que o juiz vai dar às partes, que é a acusação e defesa. Não é verdade? Então, quando eu falo de contraditório, eu falo do seguinte: dialética. Dialética é de quem? Da acusação com a defesa.
Por isso que tem uma controvérsia se o processo seria angular. Por que o processo deveria ser angular? Porque, no meu caso, o Ministério Público, ele não promove nada em relação ao réu. O promotor, ele pede condenação ao juiz. E o juiz cita o réu. O promotor não faz nada com o réu. O promotor oferece uma denúncia em face do juiz, para que o juiz promova a citação com o réu. Então não existe nenhum tipo de relação. Para alguns, né? Mas você está vendo agora direto no pacote anticrime, na Lei 13.964 de 2019, você pode me contradizer pra caramba. Poxa, professor, se for um juizado especial criminal, é possível a transação penal? É. Pacote anticrime, eu posso fazer um acordo de não persecução penal? É. Se esse cara fizer uma delação, eu posso celebrar um termo de confidencialidade para mais à frente fazer um acordo de colaboração premiada ou colaboração eficaz? Também. Poxa, professor, então eu acho que o processo tem natureza triangular. Porra, tá certo, você tem razão, não tá errado não. Por isso a controvérsia, meu amigo. Isso, outros autores, nada disso. O promotor entra num acordo com ele, mas quem homologa tudo isso é o juiz. Não é isso? Tanto é que o acordo de não persecução penal é antes de iniciar o processo. É um acordo, não é isso? Pré-processual. Se tem processo, então você entendeu a controvérsia. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando porque a questão que envolve é o seguinte: quando você fala de ciência e oportunidade de resistência. E aí, nas nossas aulas, evidentemente, né, vamos pensar o seguinte: André, o que é dar ciência? Como é que se dá ciência? Né? Ciência, você grita na pessoa, não é isso? Para dar ciência você pode gritar, pode cutucar chamando a pessoa. Em âmbito processual, eu tenho três formas, na verdade são duas só. A gente, no momento importante, a gente fala da controvérsia, né? Que o juiz ele vai dar ciência à outra parte através da citação, através da intimação e através da notificação. Ou citação, ou intimação, ou notificação. Então já de cara, não é isso? Já posso conversar com os senhores que a citação é um ato de integração, é um ato de chamamento ao réu para integrar o processo. E tem autores que falam o seguinte: olha, André, o seu quadro está um pouco errado, eu acho que isso deve levar para a sua prova. A intimação, professor André Queiroz, é um ato de comunicação de natureza processual. E a notificação é um ato de comunicação, mas de natureza o quê? Administrativa. Então, o senhor está fazendo a prova para a polícia, muito talvez o senhor vai fazer notificações. Se está fazendo a prova para o PJ, é muito provável que é para você intimação. Maravilha? Então, para a esfera administrativa, eu penso em notificação. Na esfera jurisdicional, processual, eu penso na intimação. Mas isso não é pacífico não, tá, gente? Tem gente que sustenta diferente, vai depender do livro que você pegar. Qual é a minha banca? Cara, depende da banca. Mas, em regra, não entra nessas controvérsias. Vamos seguindo, gente. A tua banca não vai entrar nessa controvérsia, mas a ideia é que quando eu falo de intimação, eu estou intimando para um ato já realizado. O juiz, ele sentencia, já sentencia e comunica as partes de um ato que ele já fez. Diferente que o juiz, para um ato que ainda será realizado. O juiz, ele marca a audiência e notifica as partes ou as testemunhas para prestar o depoimento. Depoimento que elas ainda vão prestar. Maravilha? Então tem essa controvérsia para você entender a situação, né, isso da tua banca, inclusive. Mas aqui que fala a banca CESP, eu não vejo muito, mas ela tem essa ideia de que intimação e notificação está aqui. E a banca OCP, eu não vi nada com relação a ela. Nem a banca OCP, eu não vi falar sobre isso. Eu já vi provas da Fundação Getúlio Vargas, inclusive falando dessas distinções aqui. Maravilha?
Tranquilo? Então eu tenho essa ideia aqui de ciência, tá? E oportunidade de resistência. Oportunidade de resistência, gente, entenda, não é a pessoa resistir, é dar oportunidade. Mas por que quando você fala dar oportunidade, por que você botou a palavra oportunidade? Porque nós vamos também ter um bloquinho só sobre isso. Você sabe muito bem que o réu tem direito ao que, gente? Direito ao silêncio. O réu tem direito ao silêncio. E você tem direito ao silêncio, uma coisa é certa, ele tem que ser oportunizado do ato em si. Então fica atento, tá, gente? Juiz, ele marca o interrogatório. O réu comparece. O juiz faz pergunta e ele se mantém em silêncio. O processo é legal ou ilegal? Legal. Houve vício processual ou tem nulidade? Tudo de acordo com o que está na lei. Lei processual. É diferente do juiz, como o réu falou antes em audiência que vai permanecer calado, o juiz não intimar o réu para comparecer à audiência. Aí tem nulidade. Tá claro? É, por exemplo, reprodução simulada dos fatos. André, o que diz o artigo 7º do Código de Processo Penal? Que o investigado ele vai participar da dinâmica, que é a reprodução simulada dos fatos. Ele tem que participar? Tem. Mas ele é obrigado a participar de forma ativa, tendo que dizer como é que aconteceu tudo aquilo naquela hora? Não. Então eu quero que você entenda que existe a oportunidade de resistência, até porque ele tem direito ao silêncio. Maravilha? Tranquilo? Então eu tenho essas regrinhas aqui específicas quando eu falo do princípio do contraditório. Contraditório, fique atento que com o pacote anticrime, com o juiz das garantias, havia uma ideia que o inquérito policial, como era um procedimento administrativo, eu não tinha a presença do contraditório, ou o contraditório ele era mitigado. Tá claro? Hoje, com o pacote anticrime, com o juiz das garantias se arvorando, né, esse poder no momento em que há a investigação criminal, já existem inclusive autores dizendo que o inquérito policial agora vai ter contraditório também. Maravilha? Tranquilo? Próximo bloco a gente fala de mais um tema aí pra gente. Abraço.